Graças a Deus, queridos, eu gostaria, através dessa canção que eu compus no ano de 2008, estar homenageando a todos os crentes congregacionais. Que Deus abençoe vocês. O nome da canção é Avante Caleiamos. Ei, avante, caleiamos, a vitória alcançar, o pendão de Deus erguemos e marchemos sem parar. Ei, avante, caleiamos, ei, avante, ó cristão, ei, avante, crentes salvos, ei, a congregacionais, ei, avante, caleiamos, na batalha a lutar, a vitória é garantida, pois Jesus na frente está. Ei, avante, caleiamos, ei, avante, ó cristão, ei, avante, crentes salvos, ei, a congregacional, ei, avante, caleiamos, o trabalho não findou, a seara é muito grande, poucos somos que ficou. Ei, avante, caleiamos, ei, avante, ó cristão, ei, avante, crentes salvos, ei, a congregacional. Querida, está entrando no ar mais um programa Levando Deus a Sério. E a partir desse momento eu espero que juntos eu e você possamos desfrutar dos melhores momentos na presença do Espírito Santo de Deus. É um prazer estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso programa. Deus te abençoe, Deus abençoe cada momento em que você estiver aqui desfrutando de tudo o que acontecerá aqui, ok? Roda a vinheta! Vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos falar com Deus de todo o coração, falar a esse mundo que vive na ilusão, que Jesus Cristo quer lhe dar perdão. A ilustração de hoje tem por título A Festa do Vinho. Lá no interior da cidade existem muitas fazendas que vivem do plantio da uva, bem como da fabricação de vinhos. Para comemorar a boa safra do ano, os fazendeiros criaram a grande festa com músicas, brincadeiras e vinho, muito vinho. Essa festa ela é realizada anualmente e a maior curiosidade dela é que existe um grande barril, um tonel muito grande, onde os fazendeiros colocam a 10ª parte da produção do seu vinho neste barril. Assim, no dia da festa, toda a cidade se alegra e saboreia o vinho doado pelos fazendeiros na grande festa onde se comemora a grande colheita daquela cidade. Porém, aquele ano a colheita de uvas foi bem menor do que a dos anos passados. Isso queria dizer que as vendas seriam menores. Pensando nisso,
Um dos fazendeiros pensou da seguinte maneira: esse ano venderemos pouco vinho devido à pouca colheita. E mesmo assim eu tenho que levar a 10ª parte do que eu tenho de vinho para a comemoração da grande festa. Já sei. Sem que ninguém saiba, ao invés de colocar vinho no barril, eu coloco 1 litro de água, o qual não fará diferença alguma no meio de tanto vinho, pensou o fazendeiro. E assim ele fez. Ele colocou 1 litro de água quando deveria ter colocado 1 litro de vinho, onde todos os fazendeiros colocariam naquele tonel a sua parte. Mesmo então ficaria um tonel cheio, todos os fazendeiros, doando uma 10ª parte do seu vinho e todos saboreariam naquela grande festa. Ele fez, colocou 1 litro de água, né? Aquele barril cabia cerca de 100 litros de vinho. 1 litro de água não faria diferença alguma para a vida. E assim chegou o dia da grande festa. Os músicos animavam a festa, a cidade se fez presente, lá foram eles apreciaram o vinho, símbolo daquela cidade. Porém, quando o tonel for aberto, para a surpresa de todos, só havia água. 100 litros de água. Parece que todos os fazendeiros pensaram da mesma maneira que ele. O tema da mensagem de hoje será família, um lugar de continuidade. Família, um lugar de continuidade. E para tal, eu convido a você que está de posse da sua Bíblia para que possa abrir na 2ª carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Eu li 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. O dicionário ele chama a família de ascendentes e descendentes do mesmo sangue, ou seja, o pai, a mãe, filho e filhos. A ideia de família é uma coisa que nasceu no coração de Deus. Em toda a extensão da Bíblia, vemos sempre Deus tratando e trabalhando com as famílias, as mais variadas. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, lá no Éden ainda, Deus ele tinha uma proximidade muito grande com o casal, com a família Adão e Eva, né? A primeira família ali criada, instituída por Deus. Né? No capítulo 12, versículo 13 do mesmo livro de Gênesis, para o pai da fé, o Abraão, Deus disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra, a começar por ele. Isso chegou até nós nos dias de hoje. No capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, em Noé, Deus o transformou, a sua família, em sinônimo de salvação, né, através da construção daquela arca. Né? Gênesis 21, em Isaac, por exemplo, Deus manifesta o seu poder trazendo felicidade para Sarai e Abraão com o nascimento do Isaac. Em Gênesis 29 e 30, com Jacó, Deus aumenta a família e a sua riqueza. Aí chega às 12 tribos, o nascimento de cada um dos filhos de Jacó.
Gênesis capítulo 46, em José, Deus manifesta a sua misericórdia sustentando a ele e a sua família em terra alheia lá no Egito. Êxodo capítulo 12, em Moisés, Deus salva milhões de famílias de continuarem a viver na escravidão no Egito. E Josué capítulo 6, em Josué, Deus faz as famílias herdarem o seu pedaço de chão numa terra que mana leite e mel, que era a promessa dele para aquela nação. Cada família tem uma realidade que em alguns casos vão se parecer, em alguns casos vão se diferenciar em tanto uma das outras. Cada família tem lá os seus costumes que também se diferenciam às vezes. Cada família tem a sua história. E se existe uma grande verdade encontradas em todas as famílias, é a sua constituição, né, do que ela é formada, o que compõe, como ela é composta, os seus membros, as pessoas que formam esta família. Isso é a coisa que mais empolga. Isso porque é percebível, por exemplo, que toda família tem uma pessoa que é principal, né? Onde os demais membros da família giram em torno dessa pessoa, né? Ela é a mais importante da família, né? Então, ela é responsável em manter a família unida, onde a família se encontra toda ali, juntamente com aquela pessoa dali. É o sustentáculo maior de toda a família, é aquela pessoa. Poderíamos até dizer que ela é, de fato, a pessoa mais importante da família. Então, toda família tem isso. Tem uma pessoa que é mais importante, é a raiz da família, entende? Onde a família está sustentada, erguida, edificada naquela pessoa. Toda família tem o famoso contador de causos, né? É o que conta a história, conta causa, conta piada, é a pessoa que faz as pessoas rirem, né? A pessoa que é lembrada e relembrada pela forma criativa, cativante, empolgante, conforme ela apresentava os fatos ou as coisas para os outros. Então toda família tem isso. Toda família tem o protegidinho da mamãe, né? É aquele que ninguém pode tocar nele, né? Arruma uma briga muito grande. Ele é o santo e todos são os pecadores, né? Ele é aquele que nunca comete nada errado. A mamãe não consegue enxergar isso. É o que vive na saia, amarrado lá a saia da mamãe. Toda família tem aquilo que nós chamamos de ovelha negra, né, que é aquele que vive arrumando problema. É o responsável da família por criar situações ruins, por transformar o ambiente que estava agradável em uma coisa horrorosa, onde quando há um ajuntamento sempre tem um tumulto e ele é o responsável por isso, é a ovelha negra. Tá? É o que traz atrás dele a sombra do inferno e do vale da sombra da morte, né? Toda família tem um intelectual, né? É o nerd da família, né? É aquele que sabe exatamente de tudo e ninguém mais sabe de nada, né? Ele é incrível, ele é fantástico, né? E ele até acredita que isto é verdade, né? O intelectual da família, né? Aquele famoso óculos de fundo de garrafa, né? Ainda tem até uma postura de meia que soberba, olhando as pessoas de cima para baixo, assim, é uma coisa horrorosa. Toda família tem uma pessoa que é ausente, sabia disso? É aquele que nunca está presente nos momentos mais especiais da família. Sempre tem uma desculpa, das mais esfarrapadas e que não colam, para poder justificar a sua ausência naquele momento. Às vezes ele só consegue se fazer presente mesmo quando infelizmente morre alguém, né? Mas fora isso ele é ausente mesmo, né? Toda família tem um maluco, né? O maluco é um maluco.
É aquele que você já sabe que vai acontecer alguma coisa esquisita dali, né? Então toda a família tem isso. Toda a família tem um brigão, né? Quando ele chega, ele é muito colado com a ovelha negra da família, né? Quando ele chega, começa a briga, começa palavrão, as garrafas voam, tem discussão, tem bate-papo, alguém vai ficar triste, alguém vai ficar aborrecido, alguém vai embora. Quando ele chega, alguém já sai antes mesmo dele chegar, porque é um brigão. Toda a família tem isso, né? É incrível isso, né? Toda a família tem um sonhador, né? É aquele que não vive nessa realidade. É o tópico da família, né? Está mais no mundo da lua do que necessariamente aqui. As suas ideias geralmente são tidas como piada diante das pessoas. Ou, de repente, ele está certo, todo mundo está errado. A gente vai saber. A questão é que toda essa diversidade, né, compõe a instituição que nós chamamos de família. Há famílias que são completamente comprometidas com Deus. Assim era a família de Timóteo, né? Com exceção do seu pai, que de crente não tinha nada, mas os demais, a mãe, a avó, eram pessoas cristãs. Esse texto lido, ele nos condiciona a pensar na família como um lugar de continuidade. Em primeiro lugar, o versículo de número 5, aqui de Timóteo, de 2 Timóteo capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, Paulo dizendo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então, em primeiro lugar, é que o resultado da tua fé pode ser encontrada em teus filhos. Por isso que família é um lugar de continuidade. O resultado da tua fé pode ser também encontrado em teus filhos. Lóide era a avó do jovem pastor Timóteo, né? E Eunice era a mãe. Tá? O fato é que a mãe de Timóteo era judia, tá? E seguia os mandamentos da lei. O pai de Timóteo era grego, né? E não seguia, obviamente não era um seguidor das Escrituras. Está lá em Atos 16, versículo 1, que pode conferir depois na sua Bíblia, né? E a fé de Lóide e Eunice era uma fé verdadeira, era uma fé genuína. Paulo usa o termo para referir-se à fé de Lóide e de Eunice da seguinte maneira: uma fé sem fingimento. Não era algo mascarado, não era algo fingido, elas eram autênticas naquilo que elas acreditavam e na fé que elas devotavam ao nosso Deus. Atos dos Apóstolos relata que Eunice era judia, porém crente. Ela acreditava em Jesus, ela acreditava no Evangelho, tá? Ela era uma pessoa que era voltada apenas para condicionar a sua vida aos moldes do que Deus requer de cada um de nós, tá? Guardem o que eu vou falar com vocês. E eu sempre digo isso em muitos lugares por onde eu passo. Os nossos filhos, eles não ouvem aquilo que nós falamos como pais. Eles ouvem aquilo que nós fazemos, tá? Timóteo, ele observava o testemunho de sua avó e também de sua mãe. A fé delas foi uma fé que refletiu em Timóteo. Elas serviram para ele, para o jovem pastor, como uma espécie de espelho da fé, né? Aí eu chego a uma brilhante conclusão, dizendo que todo ser humano é um espelho. Nós somos espelhos e sempre estamos refletindo alguma coisa para alguém, para quem quer que seja. Esse negócio de fé tem que estar alinhado justamente com aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Eu admiro muito várias pessoas, né? Até oro para que Deus continue a abençoar, a afirmar
né, o compromisso que essas pessoas têm. Mas é notório, a gente vê a diferença, às vezes, né, das famílias. Existem sempre famílias assim, que têm assim, a sua vida voltada para Deus. Existem aquele tipo de família que é toda ela voltada para Deus, né? Todas as pessoas, os integrantes, isso é tão recompensador, sabe? Nós conhecemos algumas famílias assim, famílias missionárias, né? Famílias devotas de Deus, famílias que fazem da sua vida uma busca frequente em fazer a vontade do nosso Deus. Isso é muito recompensador, é muito a gente poder ver assim toda a família, pai, mãe, filho, filhas, né? Todos os integrantes daquela casa se apresentarem de prontidão sempre para cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Isso é muito recompensador. Louvado seja o nome do Senhor pelas famílias que conseguem fazer ter esse desafio uma verdadeira realidade, né? Eles trabalharam juntos em todos uma visão voltada para missões. Tá? É interessante a gente ver isso, né? Às vezes a gente consegue encontrar na mesma família, um é pastor, outro é evangelista, outro tem um dom tal, outro é ministro de louvor, outro é missionário. Isso é uma coisa muito interessante, né? Isso tudo começa geralmente com os pais, né, que são os responsáveis em transmitir aos seus filhos as verdades das Escrituras Sagradas, né? Se a sua fé for sincera, né, ela vai encontrar um solo fértil no coração de seus filhos. Tá? A fé, ela pode ser copiada. Isso, né? E o livro também de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, vai dizer: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, aquela boa semente que foi plantada, ela não vai morrer. Não vai morrer. Há uma hora em que ela há de germinar, em que ela há de... Uma hora haverá a presença de frutos no penoso trabalho que você teve em semear, em regar, em trabalhar aquela semente. Uma hora os frutos vão aparecer. Você pode crer dessa forma, a forma que eu creio também. Em segundo lugar, o versículo de número 3, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Em segundo lugar, meus queridos, é que família pode ser um refúgio de oração também, baseado nesse versículo de número 3. Né? É percebível aqui que o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele estava preso, estava detido em uma prisão. Paulo já estava idoso, já estava velho, dentro de um cárcere úmido e também frio, né? E lá de dentro ele encontra tempo para poder orar pelo seu filho na fé, chamado Timóteo, né? O versículo de número 3, quando ele usa o termo me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, né? Vai mostrar que o cárcere era, para o apóstolo Paulo naquele momento, o seu altar de intercessão, de entrega a Deus, um altar onde ele fazia do seu mau local ou estado uma fonte de abençoar vidas, né? Uma vez, eu lembro disso, e como é recompensador um pastor poder ouvir isso, né? Eu estava meio cansado, meio abatido, eu ainda pastoreava na época uma outra igreja, e do nada chega uma ovelha e chega para mim e fala, pastor, colocando a mão no meu ombro, né, pastor, eu tenho orado pelo Senhor. E sabe aquele negócio que vem como um renovo, né? Isso é bom ouvir, é bom você receber boas palavras, é bom você ser abraçado, é bom você saber que tem pessoas que você pode contar
Às vezes, de repente, você está em casa aí cansado, triste, pensando em algumas coisas, e tem alguém naquele exato momento intercedendo por você, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo um renovo, pedindo um óleo de alegria na tua vida. Isso é recompensador para qualquer ministro ou para qualquer pessoa, não é mesmo? A intercessão, ela é um pedido de socorro por alguém. Quando nós intercedemos, nós estamos pedindo socorro a Deus. Deus socorre a fulano de tal. Fulano de tal não está bem nesse momento. A oração, ela abre portas, muitas portas, muitas portas. Às vezes, nós temos em nossa igreja a diaconisa Dorothy, que ela costuma sempre dizer: eu tenho orado nas madrugadas. Isso também é recompensador. Saber que às vezes você está dormindo e alguém está orando por você nesse momento. Bom seria se todos nós pudéssemos acordar de madrugada, não é mesmo? E separar um momento. Tem um ditado aí que diz que de madrugada a filha é menor, não é mesmo? Então, como seria bom saber que várias pessoas têm começado a buscar a Deus pelas madrugadas, nós viríamos com certeza a uma diferença muito grande em nossas vidas, na vida da nossa família e na vida da nossa igreja. Não que durante o dia isso não seja uma realidade. Eu estou falando a questão de você estar alerta, você desenvolver um hábito para estar buscando o Senhor na sua vida. E por que não dizer também de madrugada? Né? Enquanto nós dormimos, alguém está velando por nós. Isso é fantástico. Cobertura de oração é o que aprendo aqui nesse versículo com o apóstolo Paulo. Ainda existem muitos joelhos que precisam aprender a calejar-se, né? a criar calo. Né? A igreja moderna, ela tem orado pouco. Isso quando tem orado, né? Ela tem incomodado a Deus com apenas as suas petições particulares, é aquela oração do me dá. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Isso não é oração. Né? É gente pedindo casa, pedindo carro, pedindo emprego, viagem, até a morte do inimigo. Tem gente pedindo as suas orações. Então a igreja moderna, ela é uma igreja que está equivocada em algumas áreas aí voltadas para a oração. A gente só está se importando conosco. Isso é muito complicado. Estão fazendo de Deus uma espécie de gênio, né? Quando precisa, nunca vai na presença de Deus. E quando vai é para pedir alguma coisa. Então pega lá a lâmpada mágica e diz: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, pensando que Deus vai sair assim: ó, toma meu servo, você é tão bom que eu não tenho nada além do que a não ser te abençoar. E na verdade não é nada disso. Nós precisamos aprender a olhar além de nossas próprias vontades. Tá? Tem muitas igrejas, às vezes, que agem dessa forma, sabe? Você via a reunião de oração. Eu passei por algumas igrejas que era assim. A reunião de oração, ela se limitava ao quê? A você ficar dando para fulano quais são os seus pedidos. Aí fulano falava aquela lista. Aí ia para o outro, e toda semana era a mesma coisa. Então, a reunião de oração, ela não era uma reunião de oração. Era uma reunião de pedido de oração, da qual, quando você chegava no último, já não se lembrava o pedido do primeiro. Eu acabei com esse negócio lá na igreja. Lá a gente vai para orar. Quais são as necessidades da igreja? Essa. Vamos orar por essa. Depois fazemos um momento de dupla. Ali sim, um fala com o outro. Não se dando de ficar enrolando, apenas ser direto para a gente orar. A reunião de oração é um momento em que a gente tem apenas para orar, e não para ficar pedindo. E geralmente as mesmas coisas. Né? Então, precisamos orar com um objetivo. Né? Eu não me preocupo tanto em ver a igreja vazia no domingo. Não. Como eu me preocupo em vê-la vazia, geralmente em reunião de oração. Aí sim é preocupante. Aí é preocupante, porque todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos de nos colocar na presença de consagração. Né? Pensar que reunião de oração não é tão importante, isso é preocupante. Aí sim é algo muito preocupante. Porque quem ora, ele conhece desde cedo o caminho da vitória. Né? Quem ora conhece de perto o hálito do Senhor. Quem ora consegue discernir os ambientes em que ele está presente. Porque a gente vai em muitos lugares.
né? Então, às vezes, o ambiente é pesado e você começa a ter essa sensibilidade de entender, discernir os tipos de ambiente onde você está e se é para você continuar ali ou não. O grande mistério disso tudo é que pode começar essa questão de oração bem no seio da sua família, né? Nós precisamos hoje de mais Sherlocks, de mais pessoas iguais a nós, pessoas que amem a Deus, pessoas que têm a sua vida voltada para saber qual é a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, ainda que muitas vezes vamos tropeçar aqui ou ali, mas nossa mente está condicionada às Escrituras Sagradas e ao Deus da qual a inspirou a sua escrita. Em terceiro lugar, versículo de número 4, ele diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Em terceiro lugar, família pode ser um agente consolador, né? Paulo estava perto da sua morte, tá? E ele mesmo estava prevendo que isso aconteceria. No versículo de número 4, ele usa o termo estou ansioso por ver-te, né? Destaca aí a palavra ansioso. Ansiosidade é aquilo que nos consome por dentro enquanto a gente não realiza aquilo que está querendo, aquele negócio nos faz até mal. E Paulo queria ver o Timóteo a todo e qualquer custo. No capítulo 4, versículo 13, ele pede para Timóteo trazer a capa para poder cobrir-se do frio. Você, né? Por que uma capa? Tanta coisa, pedir a capa, porque ele estava num cárcere frio, úmido, e estava próximo o inverno. Então, o que ele queria ali é pelo menos sentir um pouco de calor para se proteger do frio. Existem coisas em nossas vidas que merecem uma pressa, uma atenção maior, né? O tempo está passando, o tempo não para, né? Capítulo 4, versículo 11, Paulo pede para Timóteo levar Marcos. Por que Marcos? Porque ele era útil no ministério. E se é uma coisa que faz diferença na jornada cristã, é você poder contar com alguém, é ter pessoas úteis do teu lado te ajudando nessa jornada que é difícil. A jornada cristã não é fácil. Aquele que diz que é fácil ou está mentindo ou não entendeu o que é o Evangelho. Então o Evangelho não é fácil, ele é difícil. Agora ele é recompensador, ele tem os seus meios de te recompensar, né, uma vez que você decida caminhar nessa direção. Então o Marcos era útil no ministério de Paulo e todos nós precisamos de gente ao nosso lado. O Evangelho é isso, é uma coisa que condiciona a questão da comunhão, a do estar junto, a do andar junto. No capítulo 4, versículo 21, ele diz: apressa-te em vir. Ou seja, gente, tem coisas que merecem uma atenção maior, tem coisas que precisam ser rápido demais. A gente precisa saber discernir o que pode ser colocado para depois, o que é já e o que pode ser feito no futuro mais próximo. A presença de Timóteo, ela trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo, um consolo, né? Tem gente que é um verdadeiro psicólogo na fé pela gente. É aquelas pessoas que quando temos problema corremos para ela, porque sabemos que ela tem algo edificante, algo vindo da parte de Deus para acrescentar e acalentar os nossos corações. E o Timóteo naquele momento era tudo que Paulo precisava. Vê-lo seria algo confortante, ele que uma vez estava naquela cela fria e úmida. Deixe-me te dizer que você pode estar em qualquer lugar deste planeta, qualquer lugar. Você pode estar de férias, no lindo hotel do Havaí, você pode desfrutar do melhor conforto de uma viagem bela de um transatlântico, você pode estar deitado em uma rede tomando água de coco numa praia paradisíaca. Vai ter uma hora em que você vai lembrar do teu travesseiro. Não adianta. E por que isso? Por mais humilde que seja,
nada se compara com o nosso lar, que é o nosso refúgio, que é onde a nossa família habita, onde a nossa família reside, onde há aquela comunhão de ideias, isso quando há comunhão de ideias, não é mesmo? Então nada se compara ao nosso eterno refúgio, né? A nossa casa é o nosso ponto de consolo. Eu adoro ficar em casa, eu não estou vendo nenhuma dificuldade em relação a toda essa problemática, porque eu não critico quem gosta de sair, mas a minha casa, para mim, ela sempre foi meu ponto de consolo, meu local onde aqui eu sou rei, aqui eu me sinto bem, sabe você se sentir bem no local? Tenho tudo o que queria? Não, mas é o meu ponto refúgio, é o meu ponto de consolo, é um local onde eu sempre volto e encontro a minha família, isso para mim é recompensador. Ela pode servir para consolar, para confortar, descansar até quem sofre, né? Nem sempre os seus sonhos são aqueles que Deus sonhou para você. A gente precisa entender também um pouco disso, né? Às vezes a gente sonha com algo que é utópico, que é irreal, e Deus tem planejado com uma coisa aqui totalmente diferente. E quem vive aí na questão da oração, né, um refúgio de oração aí, vai uma hora entender qual é o propósito de Deus como agente consolador. Não é? Lloyd e Eunice, elas transmitiram um grande testemunho de vida para o jovem Timóteo. Timóteo, ele quis ter a mesma experiência que sua família. Olha que coisa linda, que coisa abençoadora. Qual é o tipo de legado que ficará da sua fé para os seus filhos? Eu sempre me preocupo com isso. Nós vamos morrer, ninguém vai ficar para semente. Se Cristo não voltar antes, um dia partiremos. E quando a gente partir, o que os nossos filhos dirão a nosso respeito? O que nossos filhos dirão a respeito da nossa fé, da convicção que nós tínhamos em Deus, do nosso testemunho junto de Deus. Paulo diz coisas boas a respeito da fé da família de Timóteo. O que dirão a respeito da nossa, da minha e da sua fé? Família, ela é um lugar de continuidade. Igreja já é o ajuntamento de famílias, onde há um lugar de continuidade. Aqui é um lugar de continuidade, de oração e de consolo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe os projetos da sua família, que o Senhor concretize os sonhos da tua família. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Queridos, o programa Levando Deus a Sério está chegando ao final. Eu quero mais uma vez agradecer a tua presença, os momentos em que você esteve aqui juntamente conosco. Quero orar com você nesse momento, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos orar, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos entrar na tua presença, render graças ao Senhor por conta da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia e da tua paz, Senhor, a paz que o Senhor coloca dentro de nós para nos dar equilíbrio. Quero, ó Pai, nesse momento, assim como foi pregado sobre família, pedir a bênção do Senhor sobre cada família, sobre este lar dessa pessoa que nos ouviu e nos viu através dessa rede social. Deus, que teu Espírito Santo possa abençoar o lar dessa pessoa. Se existe alguma família que esteja passando algum momento difícil, que o Senhor tenha misericórdia e ajude essa pessoa a se reorganizar espiritualmente e faz dessa família assim, um espelho para que muitas famílias também se cheguem para o Senhor. Ampara pai, mãe, filho, filha. Ajuda, Senhor, para que a beleza do Evangelho possa residir nesse lar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através das famílias, da Igreja do Senhor. Eu te bendigo e te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos dizer que estamos em aliança com Deus. Deus te abençoe, um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim permitir.